Como você viu aqui no Expresso, em primeira mão, a farmacêutica AstraZeneca suspendeu os testes da vacina contra o novo coronavírus. A vacina é produzida em parceria com a Universidade de Oxford. A suspensão se deu depois que um voluntário do Reino Unido apresentou reação adversa séria. A paralisação deve atrasar a possibilidade de ter uma vacina segura para imunizar a população. O tema de hoje é: precisamos esperar a vacina para voltar à vida normal? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, ao espectador da CNN. Boa noite, Caio. Quem começa hoje é você, Bruno. Suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Atribui-se a Paracelso, um médico suíço alquimista, pai da toxicologia do século XV, a frase: somente a dose correta diferencia o veneno do remédio. Ironicamente, a pandemia que assola o nosso planeta, nossa única casa nesse universo infinito e inefável, veio nos provar o quanto essa frase é verdadeira. A Índia é um país de dimensões geográficas comparáveis ao Brasil, embora com uma população substancialmente maior. Economicamente, a Índia ocupa posições próximas ao Brasil nos principais rankings nos últimos anos. Evidentemente, trata-se de um país com profundas diferenças sociais, culturais, econômicas, geopolíticas e também populacionais. Ainda assim, é um país que permite uma comparação com o Brasil em certos sentidos, principalmente nas medidas de combate à pandemia. A Índia implantou um dos mais severos lockdowns do mundo no início da pandemia. Instalou toque de recolher, pessoas foram proibidas de voltar para suas casas, policiais agrediram pessoas que transitavam nas ruas. Foram pelo menos 3 semanas nessas circunstâncias extremas até que se começassem a flexibilizar as medidas para que comércios essenciais, muito essenciais, pudessem voltar a funcionar. O Brasil não experimentou nada próximo a esse nível de isolamento. Após o primeiro trimestre da pandemia, a Índia se viu em uma das piores derrocadas econômicas do mundo. O seu produto interno bruto caiu em quase 25%. As medidas drásticas de isolamento não foram acompanhadas de quaisquer medidas de amparo econômico à população. E o pior de tudo isso é que quando essas medidas foram tomadas, a circulação do vírus no país era quase inexistente. As medidas extremas de isolamento social, que fizeram pessoas tivessem que viajar a pé de uma cidade para outra, foram pouco eficazes para a população, na qual ainda não se disseminava o coronavírus de maneira sustentável. Conforme os inúmeros estudos que eu já apresentei aqui no grande debate, o isolamento social ainda é o melhor remédio para atenuar os efeitos da pandemia. Mas na Índia, a dose do remédio se tornou veneno. A experiência de 2020 mostra que o isolamento social extremo, ele não é sustentável, simplesmente não é sustentável a longo prazo. E logo após essa experiência trágica, o país foi para o contrário. O país retomou as suas atividades de maneira acelerada, como uma tentativa desesperada de recuperar a sua economia bastante fragilizada. Resultado dessa retomada irresponsável é que na última semana a Índia ultrapassou o nosso país no número total de casos. E embora ainda esteja bastante atrás no número de mortes, vem avançando em velocidade vertiginosa para disputar com o Brasil e os Estados Unidos o vergonhoso pódio das nações com maior número de mortes no mundo. Tudo isso por conta de uma péssima política de gestão pública, que, ao que tudo indica, vai enterrar a Índia em um desastre sanitário e também econômico. No combate à pandemia, Donald Trump e Jair Bolsonaro erraram muito na condução desses dois países, desses dois grandes países. E com certeza vão ser responsabilizados politicamente por essas políticas desastrosas, pelas irresponsáveis declarações, pelos péssimos exemplos à população e, substancialmente, pela omissão em liderar as nações nesse tormentoso e doloroso caminho. Mas o Modi, na Índia, ele conseguiu errar tudo. Errou a dose do isolamento, errou a dose na reabertura e transformou todos os remédios em veneno. Nós não podemos cometer o mesmo erro aqui no Brasil. Se de fato nós não caminharmos bem, o exemplo de hoje trazido mostra que a gente poderia de fato estar muito pior.
Mas existem inúmeros exemplos de países que lidaram com responsabilidade nessa pandemia, que fizeram o seu isolamento nos momentos corretos, de forma intensa e concentrada, e impediram a disseminação generalizada, como ocorre hoje nos Estados Unidos, na Índia, infelizmente, aqui no Brasil. É por isso que nenhum remédio, nenhuma vacina, nenhuma medida de isolamento pode ser vista como a solução para voltar à vida normal. As vacinas são importantes, mas até que elas gerem a imunização populacional, ainda vai levar bastante tempo, pelo menos até meados de 2021, como declarou já a cientista-chefe da OMS. Isso não significa que a gente não pode, com cautela e com segurança, flexibilizar as medidas de isolamento social e implantar outras medidas sanitárias de prevenção. Isso não significa que todos vão ter que ficar trancados de casa de maneira absoluta até que uma vacina seja aprovada definitivamente. Nem que a aprovação de uma vacina vai permitir que a gente faça uma grande festa com aglomeração no dia seguinte, também não. A vida normal, ela simplesmente já não existe mais. Mas ainda existe muita vida para ser vivida e muitas vidas para serem preservadas. E tudo depende da dose das medidas, da dose do remédio e também, claro, das doses de vacina. Acima de tudo, vai depender das altas doses de consciência e de responsabilidade da população e dos nossos governantes. E essas, infelizmente, estão em falta. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Bom, nós precisamos esperar a vacina para voltar à vida normal. Enquanto não houver tratamento ou imunização eficazes contra o novo coronavírus, é impossível que a sociedade retome o seu cotidiano sem adaptações. As dezenas de milhares de óbitos registrados entre os pacientes infectados afastam qualquer possibilidade de negação da doença ou da sua gravidade. Trata-se de um vírus altamente contagioso e especialmente letal em pacientes de grupo de risco. E essa combinação de fatores representa um desafio inédito à ciência médica e às políticas sanitárias. A boa notícia é que hoje, a pandemia aqui no Brasil está classificada como estável, com a média móvel de 14 dias, registrando queda de 18,9% no número de novos casos e redução de 26,9% no número de mortes. Essa significativa e esperada desaceleração, ela pode passar uma falsa sensação de que é possível retornar à vida como ela era. Mas basta uma análise estatística superficial para perceber a real dimensão do problema. Porque, como se sabe, entre as pessoas mais vulneráveis à nova doença estão os idosos, os imunodeprimidos e os portadores de doenças crônicas. Eu quero ilustrar melhor esse argumento com o caso dos idosos. O site Worldometer é uma iniciativa internacional para a coleta, compilação e divulgação de estatísticas globais diversas, entre elas os números relacionados à Covid-19. No seu site oficial, o Worldometer ele publicou a taxa de letalidade do novo coronavírus, associada à idade dos pacientes. Isso com base em estudos do início da pandemia que acompanharam o desenvolvimento de milhares e milhares de casos da doença. Então, é o seguinte, para pessoas entre 60 e 69 anos, a letalidade observada foi de 3,6% nos pacientes com infecção confirmada. Para pessoas entre 70 e 79 anos, 8%. E para aqueles acima de 80 anos, a taxa de letalidade aumenta para 14,8%. Então, na prática, isso significa que 15 entre 100 pacientes maiores de 80 anos que buscaram tratamento médico faleceram infectados pelo novo coronavírus. Aqui cabe uma ressalva importante. Como existe uma subnotificação, no número de casos, é bem provável que a letalidade seja muito menor, mas ainda assim é um dado relevante e útil como parâmetro. Agora, trazendo para a demografia brasileira, segundo uma pesquisa publicada em abril pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV Social, a partir dos dados coletados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil, a taxa de letalidade da Covid-19 em pacientes acima de 80 anos chega a ser 13 vezes maior que na faixa entre 50 e 55 anos e corresponde a 75 vezes a letalidade entre jovens de 10 a 19 anos. Todas essas comparações estatísticas, elas têm que ser compreendidas levando em conta que 10,5% da população nacional tem 65 anos ou mais, cerca de 22 milhões dos nossos compatriotas.
Outro dado interessante e preocupante, né, nesse contexto de análise de risco é que os idosos são chefes de família em mais de 19% dos lares brasileiros. Isso é uma dificuldade a mais para a promoção do isolamento domiciliar dessas pessoas. Muitas são aposentadas, muitas são pensionistas, mas há também quem ainda esteja na ativa na terceira idade. Então, reparem que, mesmo quando a gente faz apenas esse corte etário, tratando somente de um perfil demográfico dentro do chamado grupo de risco, já é possível perceber que há milhões de pessoas potencialmente vulneráveis à nova doença. E que não é razoável imaginar que elas vão tocar suas vidas da mesma forma que antes, sem algumas precauções de higiene e de distanciamento, ou até isolamento, né? Isolamento social. Então, nessa primeira fala, eu acabei focando nos idosos, né? A população pela qual todos nós temos profundo respeito, muito carinho e muita gratidão. Mas o grupo de risco é formado ainda por outros perfis, né? Por sua vez relacionados aí a condições médicas, né? Os cientistas da Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, eles utilizaram os dados aí de mais de 50 mil participantes da Pesquisa Nacional de Saúde, né, para estimar o tamanho potencial desse grupo de risco da Covid-19 no Brasil. Isso listando as principais comorbidades que agravam o quadro da doença, né? E aqui se incluem obesidade, tabagismo, asma, câncer, problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensão, complicações pulmonares, pacientes em diálise, enfim. Se nós considerarmos todas essas pessoas, a conclusão é, aspas, que mais de 50% da população brasileira adulta apresenta pelo menos um dos fatores que aumentam o risco de manifestações graves da Covid-19. E aqui cabe mais uma ressalva. Isso não quer dizer que metade da população esteja no grupo de risco, porque isso requer uma associação de fatores, mas já é um sinal amarelo para metade dos adultos do país, né? Então, assim, reforçando a tese, antes que haja vacina ou tratamento com eficácia comprovada, milhões de pessoas, com razão, não vão ter uma vida igual a de antes, porque o risco de uma manifestação grave da doença é real. Agora, isso significa apoiar o hashtag Fique em Casa indiscriminado, né? Esse isolamento social horizontalizado que quarentena até a população saudável e economicamente ativa? Claro que não. É como eu disse na abertura da minha fala, é impossível que a sociedade retome o seu cotidiano sem adaptações. O ser humano, o Homo sapiens sapiens, né, o homem que sabe, ele não é mais tão refém da seleção natural darwiniana, porque por meio do seu intelecto, ele consegue se adaptar às adversidades que lhe são impostas pela natureza. Então, no contexto atual dessa pandemia, significa que para sobreviver, o homem não precisa parar de viver trancafiado em casa, deprimido e pauperizado. Basta que ele viva de forma diferente, tomando as devidas precauções e assumindo riscos calculados de forma prudente. O isolamento social, focado em grupos de risco, com base na capacidade da rede hospitalar e no ritmo de contágio, sempre foi a melhor opção. Sempre foi a melhor opção possível para um país em desenvolvimento. Tese, inclusive, referendada em falas da autoridade máxima da OMS. Agora, se tornou a única opção possível em razão do empobrecimento das pessoas e do endividamento do país, né? Então, só nos resta aí torcer para que a recessão econômica não realize o seu potencial de custos em vidas humanas. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Eu vou falar um pouco da vacina nos próximos blocos, mas eu queria falar nessa fala inicial que parece que eu e o Caio falamos de coisas muito parecidas e, em certo ponto, tem muito contato, mas em outros tem uma grande diferença. Essa tese de que a gente consegue manter isolada a população em grupo de risco, e concordo com o Caio com todos os critérios que ele colocou do grupo de risco, é idade, são comorbidades, são esses fatores associados, isso simplesmente não é sustentável. Isso foi uma tese que foi levantada no começo do tal isolamento vertical, que não conseguiu ser comprovada, que não se fizeram estudos de que isso poderia ser comprovado e que depois fizeram estudos que isso não conseguiria ser feito. Por quê? Uma criança que de fato não vai ter um risco tão grande se contrair esse vírus, vai poder contagiar um sem número de pessoas. E aí a gente tem outras pesquisas que mostram que vários idosos são coabitantes de casas em que tem crianças e que tem jovens, que tem adolescentes. Por isso, eu concordo com a parte final da fala do Caio, que diz que medidas centradas em lotação de hospitais, taxa de ocupação de leitos de UTI,
taxa de contágio média móvel é, de fato, hoje a melhor opção para que nós possamos combater a disseminação desse vírus. Por outro lado, é muito claro que no começo, e aqui eu dei um exemplo crítico do contrário, de quem fez o isolamento na hora errada, da maneira precipitada. Isso, de certa forma, aconteceu bastante no Brasil. Um levantamento novo que foi feito na Unifesp, salvo engano, ele mostra, na verdade foi na USP, com a Universidade de Oxford e o famoso Imperial College. Ele mostra que aqui no Brasil, em vários municípios, fora da região sudeste, que foi onde começou, se fez o isolamento social brusco de uma maneira precipitada. E qual o grande problema disso? Isso não é sustentável e aí se faz a abertura no momento que o contágio está aumentando. Não se faz a abertura no momento que o contágio diminuiu, como aconteceu aqui em São Paulo, como aconteceu no Rio de Janeiro, digo municípios. No estado de São Paulo foi o contrário. Quando se flexibilizou no interior, que tinha poucos casos, que se fechou precipitadamente, explodiu, as zonas ficaram vermelhas. É por isso que é preciso ter muita concentração, muito foco e razão na hora de tomar essas medidas. Doutor, eu fico feliz aí porque, de certa forma, pela sua fala, eu detectei aí uma crítica velada ao isolamento social horizontal, né? Você usou outras expressões, você usou brusco e eu também adjetivaria como precoce, né? Em alguns lugares. E, de fato, se a flexibilização do isolamento social ocorre com base em critérios técnicos, vamos dizer assim, então, como o doutor bem colocou, ocupação de leitos hospitalares, capacidade da rede, estágio da pandemia, esse tipo de coisa, se a flexibilização se dá por faixas, por regiões, né? Então, por que a quarentena não procedeu da mesmíssima forma? E a gente teve exatamente esse fenômeno que o Bruno descreveu aqui para o espectador da CNN. Então, locais sem nenhum caso, né? Quarentenados, a população jovem, saudável, economicamente ativa, tendo todos os ônus da recessão econômica sem nenhum bônus de saúde. Esse é o problema. E aqui a gente chega na tese inicial do meu debatedor, que com razão afirmou que a diferença entre o remédio e o veneno muitas vezes é a dose. Só sobre o isolamento vertical, né? nem sei, esse é o nome convencional, mas o isolamento focado nos grupos de risco, ele nunca foi implementado. Porque, na verdade, o isolamento social focado no grupo de risco nada mais é do que uma cautela, uma precaução, uma prudência, né, com essas pessoas que eu falei. Então, são os idosos, os portadores de comorbidades e os imunodeprimidos. Quem habita o domicílio com idosos, isso vale, sim, para as crianças por meio dos seus pais, para os pais, né? Quem tem convivência com idosos tem uma responsabilidade extra na pandemia. Por isso que eu falei, é impossível a gente retomar a vida normal sem um tratamento ou sem uma vacina. O tipo de vida que eu posso levar, né? Eu já fui infectado, então, teoricamente, a não ser que eu dê muita falta de sorte, seja ser 1 em 1 milhão, a chance de reinfecção aparentemente é muito baixa, né? Mas eu já fui infectado, eu sou jovem, graças a Deus não tenho nenhuma dessas comorbidades, mas eu convivo com pais idosos, não parecem, mas eles são idosos. Eles têm que ter um estilo de vida diferente, mudou a vida deles. Eles são mais seletivos em relação à exposição deles em público, aos lugares que eles vão. São sensíveis aí em locais aglomerados, tomam as precauções, máscara, álcool gel, esse tipo de coisa. Então é nesse sentido que não dá para a gente retornar ao status quo ante, né? E agora, é completamente diferente do tipo de vida que eu posso levar, porque eu realmente não estou nesse grupo de risco, mas eu tenho que tomar todos os cuidados, eu sigo vários protocolos quando eu vou ver os meus pais. É assim que funciona, é só chamar para o indivíduo a responsabilidade, afinal ninguém é mais interessado na sua própria saúde e na saúde de quem ama do que o indivíduo. Sim.